Olá, sejam bem-vindos todos. Antes de começar o vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Hoje vamos falar sobre números cistercienses muito usado na Europa e que caíram no esquecimento. Em 1991, um objeto precioso chegou à Casa de Leilões Christie's de Londres, onde chamou a atenção, não apenas por sua beleza, mas pelos misteriosos símbolos talhados em sua superfície. Era um astrolábio medieval, provavelmente criado no fim do século XIV, e despertou o interesse de especialistas, sobretudo do historiador britânico David King, que por acaso tinha visto figuras semelhantes às do aparato, pouco antes, em um manuscrito da mesma época da Normandia. Era uma notação numérica desconhecida até mesmo pela maioria dos especialistas tanto em estudos medievais quanto em história da matemática. Desenvolvida por monges cistercienses, ordem religiosa monástica católica beneditina reformada, no fim do século XIII, ela foi usada em mosteiros de toda a Europa por pelo menos mais 2 séculos. Naquela época, os algarismos indo-arábicos estavam ganhando terreno sobre os romanos, mas levaria séculos até serem amplamente adotados. Os cistercienses não pretendiam competir com um ou outro, eram na verdade uma alternativa ao alcance dos monges em mosteiros por toda a Europa, da Inglaterra à Itália, da Espanha à Suécia. Como ofereciam a possibilidade de representar qualquer número com um único símbolo, diferentemente dos algarismos romanos, eram populares entre aqueles que os conheciam. No entanto, assim como os algarismos romanos, eles não se prestavam à multiplicação ou divisão. Na época em que os livros impressos substituíram os manuscritos como meio de transmissão de conhecimento, os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 já haviam conquistado o mundo, e V, X, L, C, D e M garantido seu lugar para a posteridade. Mas os números cistercienses caíram no esquecimento ao ponto de que um século depois já eram um mistério. Mas não para todo mundo. Os medidores de vinho de Flandres continuaram a usar números cistercienses para marcar volumes em barris e divisões nas escalas de suas varetas de medição até o século XVIII, observa King. E houve algumas, poucas, reaparições, quando foram adotados pelos maçons em Paris em 1780, por exemplo, e nos textos nacionalistas do século XX sobre folclore alemão. Mas o que era aquele sistema numérico, que o renascentista alemão Agripa de Nettesheim descreveu, como elegantissima numerorum nota na obra 3 livros de filosofia oculta, 1533. Os números elegantíssimos. King conta que o sistema numérico começou a ser desenvolvido a partir de uma notação mais simples levada pelo monge John de Basingstoke de Atenas para a Inglaterra no início do século XIII, com a qual era possível representar os números de 1 a 99. Em seu célebre livro Chronica Majora, o monge beneditino e historiador Matteo Paris faz referência a eles e indica como fazer essas figuras. Trace uma linha e desenhe linhas que saem dela e fazem um ângulo reto, agudo ou obtuso da seguinte maneira, aspas. Aqui estão seus desenhos. Esse conhecimento se espalhou pelos mosteiros cistercienses e foi se desenvolvendo de maneiras sutilmente diferentes, dependendo da língua nativa dos monges. Com o tempo, os traços simples que Basingstoke levou da Grécia se expandiram. As formas de escrevê-los variaram sutilmente ao longo dos anos. Em algum momento, a linha inicial foi horizontal. Por volta do século XIV, os monges franceses voltaram a colocar a haste em sua posição original. Matteo Paris destacou que o que é mais admirável, e o que não encontramos no caso dos algarismos romanos, ou indo-arábicos, é que qualquer número pode ser representado com uma única figura. E ele tinha razão. Veja estes exemplos. Qualquer uma destas cifras requerem 4 dígitos em números indo-arábicos, e para escrever, por exemplo, 1993, você necessita de 8 algarismos romanos. M, C, M, X, C, I. O que você precisa é saber interpretar o símbolo cisterciense, embora não seja tão difícil quanto possa parecer. O segredo. O que achou deste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.